Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o defensor público da União em Santa Catarina, Vitor Hugo Brasil, sobre desaposentação. Muito bem, defensor, nós estávamos falando no primeiro bloco que esse assunto já está no Supremo Tribunal Federal, foi reconhecida a repercussão geral. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse julgamento, já que é um julgamento extremamente importante e, pelo visto, inclusive, já começou. Sim, é um julgamento importante, das causas previdenciárias, é o julgamento mais importante que se aguarda do Supremo. O processo foi distribuído para o ministro Marco Aurélio, que já deu o voto dele favorável à desaposentação e colocando também que não é necessário a devolução de valores. Então, foi bem favorável aos segurados. Na sequência, o voto é do ministro Dias Toffoli, mas que pediu vista do processo para preparar o seu voto e apresentar. E aí a gente aguarda a recolocação na pauta para que o ministro Dias Toffoli apresente o voto dele e na sequência dos outros 9 ministros. O senhor se arrisca aí a sinalizar uma tendência? É complicado porque falta o voto de 10 ministros, na verdade. O próximo voto do ministro Dias Toffoli acredita-se que não seja favorável à desaposentação, na medida que muito provavelmente vai colocar a necessidade da devolução dos valores. Claro que isso é apenas um palpite, né? O ministro ele pediu o processo em vista justamente para poder formar o voto dele, então, se ele já tivesse o voto formado, provavelmente já teria apresentado. Muito bem, defensor Vitor Hugo, é preciso estar trabalhando para dar entrada no pedido de desaposentadoria? Não é necessário estar trabalhando, da mesma forma também de que quem está trabalhando, a princípio, não tem que deixar o emprego para fazer o pedido de desaposentação. Defensor, a desaposentadoria ela pode ser usada pelo trabalhador que se aposentou em um regime jurídico e quer se aposentar em outro, como, por exemplo, um empregado de uma empresa privada que passou em um concurso público e quer se aposentar no serviço público? Sim, isso é outro importante reflexo da desaposentação. A pessoa se aposentou pelo regime geral, pelo INSS, depois alcançou uma colocação num concurso público que tem outro regime previdenciário. Nesse caso, nesse novo regime, considerando que normalmente ele já se aposentou com alguma idade pelo INSS, nesse novo regime ele não vai ter tempo para adquirir o tempo mínimo para se aposentar. Então ele precisa daquele tempo que ele já usou no INSS para obter aquela aposentadoria para conseguir se aposentar como servidor público. Nesse caso ele pediria a desaposentação ao INSS e o INSS daria uma espécie de cheque daquele tempo de contribuição que ele levaria até o órgão dele para averbar esse tempo. A desaposentação vai possibilitar também esse tipo de situação, qual inclusive já tem jurisprudência do STJ favorável. Já vem sendo reconhecido judicialmente. Já vem sendo reconhecido judicialmente. Tá certo. A desaposentadoria ela também pode alterar o valor das pensões. A viúva poderia pedir o recálculo caso o beneficiário tenha continuado a trabalhar após a aposentadoria e tenha falecido antes de entrar com o pedido. E também pode ser usado em aposentadorias especiais? Sim, no caso da viúva, veja bem, a desaposentação em si ainda é uma expectativa, mas é incerto. A gente aguarda o projeto de lei e o julgamento pelo Supremo. Mas uma vez considerando que a desaposentação é uma realidade, no meu entender, nada impediria que a viúva fizesse o pleito de revisão do valor da sua pensão com base na desaposentação. Sim. Há uma corrente contrária que diz que a aposentadoria do segurado que faleceu era um direito personalíssimo dele, pelo fato de ser um direito social. E como assim só ele poderia abrir mão desse direito, a viúva não teria como abrir mão da aposentadoria anterior para fazer o cálculo da nova aposentadoria. Eu entendo que esse argumento ele não tem a força para evitar esse tipo de revisão. Por quê? Porque a jurisprudência farta no sentido de que a viúva pode fazer o pleito da revisão dos valores de aposentadoria que não foram feitos pelo segurado. O segurado tinha direito a uma determinada revisão da sua aposentadoria que não foi feita na época em que ele era vivo, e a viúva pode pedir a revisão para refletir na sua pensão. Mais do que isso, a viúva pode, numa situação, vamos supor, que o segurado ele tinha o tempo para se aposentar, mas por qualquer razão não fez o pedido. Deixou transcorrer algum tempo e veio a falecer. A viúva pode alegar que ele tinha direito a essa aposentadoria, então seria um segurado do INSS e assim obter a pensão. Então, se ela pode pedir a aposentadoria em nome do segurado que já faleceu, ainda mais pedir a desaposentação, que na prática nada mais é do que a revisão do valor da aposentadoria. Com relação à situação do segurado especial,
O segurado especial ele tem uma situação particular, que é ele se aposenta em razão da atividade específica exposta a risco. Sim. E a aposentadoria especial, uma vez que ele se aposentou nessa condição, em razão dessa atividade especial, a lei veda que ele volte a trabalhar sujeito aos mesmos riscos. Então ele só poderia voltar a trabalhar numa atividade normal. Então a nova aposentadoria dele não seria uma aposentadoria especial, e sim uma aposentadoria ou por idade ou por tempo de contribuição. E importante, a aposentadoria especial não incide o fator previdenciário, e a aposentadoria por tempo de contribuição, sim. Então, no caso dele, tem um risco a mais de essa revisão do valor gerar um valor de benefício menor, porque o fator previdenciário passaria a incidir no novo benefício. Tá certo, defensor, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, Ok. nós voltamos em seguida, é só um minuto.